Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre novo céu e nova terra. Essa parte final do texto que nós abordamos, de uma espécie de uma listagem que João ele menciona, nós podemos também observá-las em outras oportunidades. João, ele vai falar sobre essa lista, por exemplo, só que talvez com nomes diferentes, também no capítulo 22, no versículo 15, quando ele diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Nós também temos uma lista parecida com essa, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, Paulo ele vai dizer: Ora, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba que a Bíblia, ela descreve uma classe de pessoa a qual não farão parte do reino de Deus. João, ele finaliza aqui esse texto a qual fizemos a leitura, fazendo menção, desse grupo de pessoa. Mas antes de João fazer menção deste grupo de pessoa, ele fala daquilo que é identificado como o novo céu e a nova terra. João, ele recorre ao Antigo Testamento, fazendo alusão a duas passagens do profeta Isaías. Isaías 65:17 e também o 66:22,
Isaías ele fala sobre um novo céu e uma nova terra, onde diz que Deus criará, né, essas coisas, e as coisas pertencentes ao passado não serão mais lembradas. João já havia observado que terra e céu tinham fugido da presença de Deus, e o seu lugar não foi mais achado. Em primeira instância, João apresenta uma descrição tripla dos cidadãos da Nova Jerusalém. Posteriormente, ele fala de uma classe de pessoas que serão lançadas para longe da presença de Deus. Então João ele apresenta uma questão, ou os cidadãos dessa nova terra, desse novo céu, ele apresenta isso de maneira tripla. Primeiro, João ele vai dizer que este povo são o povo de Deus. Aqueles que habitarão nesse ambiente é o povo de Deus. É bem verdade que o texto a qual fizemos a exposição, nós iremos nos deparar com divergências teológicas com relação a alguns aspectos abordados aqui. Mas não é o nosso intuito dizer qual é o ponto certo, se é desse jeito ou se é daquele. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que haverá um novo céu, uma nova terra, aonde os cristãos habitarão este local. De que maneira que isso acontece? De que maneira que esse novo céu e essa nova terra, eles serão revigorados, não faz parte da nossa discussão neste momento. Mas João ele diz que aqueles que habitarão este ambiente são o povo de Deus. O primeiro céu e a primeira terra foram preparados para o primeiro homem e mulher e os seus descendentes. Deus dispôs todas as coisas para eles quando os colocou no jardim. Infelizmente, os primeiros antepassados pecaram e trouxeram a morte e a corrupção ao mundo maravilhoso que Deus ele havia criado. O livro do Gênesis nos diz que até a terra foi afetada pela queda do homem. Deus disse a Abraão que por causa do seu pecado, a terra passaria a produzir espinhos e abrolhos. Então houve uma série de anomalias que começou a acontecer por conta da queda do ser humano. Deus prometeu ao seu povo um novo céu e uma nova terra. A antiga criação deve ser removida, a fim de que a nova criação de Deus, ela seja glorificada. Jesus chama esse acontecimento de regeneração da terra, conforme ele diz em Mateus capítulo 19, versículo de número 28. Mesmo com esta descrição que as Escrituras apresentam, é difícil imaginar como será a cidade eterna, o local para onde Deus ele irá nos levar. Jesus, no evangelho que João escreve, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele disse que iria. Ele diz: eu vou, só que eu volto. Eu vou na frente. Eu vou um pouquinho antes. E ele disse: o fato de eu estar indo na frente, eu irei preparar lugar. E ele disse: na casa do meu pai, para o local aonde eu estou indo, há muitas moradas. E eu estou indo preparar este local, para onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o local para onde a Bíblia diz que nós estaremos indo, para onde nós estamos caminhando. João a caracteriza como uma cidade santa, preparada e bela, como uma noiva no dia do seu casamento. Eu acredito, tenho quase certeza, para não dizer certeza, que um dos dias mais especiais de uma mulher é o dia do casamento, em que ela está se adornando, se preparando, se vestindo, para esse momento tão especial, que é o momento em que ela se entregará ao seu noivo. Assim a Bíblia diz que é
essa nova cidade, esse novo local, que vem preparada, adornada, assim como uma noiva no dia do casamento. Mas o mais importante sobre a cidade não é a sua formosura. O mais importante da cidade não é que, como João descreve mais à frente, que ela é construída com rua de ouros, até porque eu entendo que tudo isso é símbolo, tá? Que ela é construída com rua de ouro, com muro de jaspe, que tudo lá é belo e maravilhoso. Mas o mais importante dessa cidade, meus queridos, é que Deus habita nela juntamente com o seu povo. Conforme João ele descreve na leitura a qual fizemos. A Bíblia apresenta um registro interessante dos locais de habitação de Deus. No início, Deus ele andava com o homem no jardim do Éden. Então passou a habitar com Israel no tabernáculo e posteriormente no templo. Porém, com a nova aliança, Deus ele habita no ser humano, já não mais em locais, já não mais em um local preparado, mas em nós. Este é o local da habitação do Senhor. Se no livro de Crônicas vemos Deus descendo sobre o templo após a oração de Salomão e a consagração daquele ambiente, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos Deus descendo sobre as pessoas, aleluia, e nós tornamos a partir deste momento a habitação desta presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Tanto o tabernáculo quanto o templo tinha um véu que separava os homens de Deus. Esse véu foi rasgado ao meio quando Jesus morreu e desse modo abriu um novo e vivo caminho para o povo de Deus. Apesar de Deus habitar nos cristãos por meio de seu Espírito, apenas na eternidade, meus queridos, desfrutaremos da sua presença, da sua companhia para todo o sempre. Perceba que João, ele diz que nesse momento, ele enxugará dos olhos toda lágrima, aleluia, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor. É verdade, irmãos, que nós vivemos durante esse momento e os nossos corpos, eles são castigados pela corrupção da matéria. Nós nascemos morrendo. Cada dia que se passa é um dia a menos que nós viveremos e nós vamos envelhecendo dia após dia. E conforme os anos vão se passando, nós vamos nos deteriorando. Essa é a realidade. No entanto, João ele diz que isso terá um fim, meus queridos. Esse processo de degeneração, ele vai se findar. João ele diz que ele secará, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Talvez você tenha chorado pela sua saúde, pela sua família, talvez você tenha chorado por uma situação específica, e João ele diz que essas lágrimas chegará um momento que não existirá mais, pois ele enxugará, pois a morte não existirá mais, o luto, o pranto, a dor, tudo isso será removido, aleluia. E o mais maravilhoso de tudo isso, e aquele que está assentado no trono disse, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. No verso 3 ele diz que ele mesmo
Ele mesmo estará conosco, meus amados. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. O nosso conhecimento de Deus, amados, ele é ofuscado por uma série de situações. E o conhecimento que nós temos de Deus, ele é muito, mas muito limitado. Mas nós sabemos que um dia esse conhecimento ele será pleno. Na primeira carta que João escreve, ele diz que assim como ele é, assim nós o veremos. Bendito seja o nome santo do Senhor. A cidade eterna é tão maravilhosa, que a melhor maneira que João encontra para descrevê-la é por meio de contraste. Ele vai apresentando no primeiro momento, no segundo ele vai descrevendo um pouco essa cidade, mas nós não vamos adentrar tanto nessa parte, quando ele diz que ela é, como ela é construída e as riquezas que existem nessa cidade. Mas isso é numa segunda parte, num segundo momento. No primeiro momento, João ele descreve essa cidade a partir de contraste, em relação daquilo que tem aqui na terra e daquilo que não haverá lá. E é aí quando ele diz: lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá luto, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. Essa é a cidade maravilhosa, meus queridos, para onde os crentes em Jesus Cristo estarão caminhando. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Os primeiros cristãos, ao ler este livro inspirado, devem ter se regozijado em saber que no céu não haverá mais dor, tristeza nem morte, pois muito dentre os santos haviam sido perseguidos e torturados. Falar de perseguição, de morte, de tortura, para aqueles cristãos daquele período fazia todo sentido, porque muitos deles estavam vivendo justamente esse cenário de perseguição, de tortura, e muitos deles até mesmo a morte. A esperança do céu, meus amados, é a fonte de ânimo para os cristãos aflitos em todas as épocas. De quem é essa cidade, meus amados? Essa é a cidade que Jesus está preparando para aqueles que fazem parte da sua igreja irem habitar neste local. Glória a Deus. Segunda coisa que João apresenta: os cidadãos do céu são um povo saciados em Cristo, meus queridos, cidadãos, e na eternidade nós teremos saciedade de todas as coisas. No mundo antigo, a falta de água, e até mesmo hoje, dependendo da região, constituía-se e constitui-se uma das maiores preocupações das pessoas. Aqueles que em algum momento tinham realizado algum tipo de viagem pelo deserto, sabia muito bem o que era conviver com a ausência de água. Quando pequeno, fui muitas vezes, como dizia na minha terra, na cacimba, buscar água. Talvez os meus filhos não sabem nem o que é isso, né? Talvez aqueles que viveram sempre em uma metrópole também não saiba, não tenha ideia do que é isso. Mas muitas vezes ia com 2 balde de água, muito pequeno, e buscar água num poço, num rio, ou numa cacimba, como dizia na minha terra. Então, quem viveu essa situação sabe o valor que a água tem, e como que a ausência dela é preocupante para as pessoas. No entanto, João diz que em Jesus nós seremos saciados de tudo. Jesus ele utiliza essa expressão em diversos momentos. No evangelho que João escreve no capítulo 37, ele vai falar sobre essa saciedade, e ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, porque quem beber da água que eu lhe der, um rio de água viva fluirá do seu interior.
Jesus ele fala sobre isso no seu diálogo com a mulher samaritana, quando ele diz: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. É claro que inicialmente ela não entendeu o que Jesus falou, porque Jesus estava falando de uma questão espiritual, e ela estava falando da água que havia no poço de Jacó. E ela disse: Senhor, mas o Senhor não tem como tirar a água, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. E Jesus diz para ela que o que ele tem a oferecer para ela era algo muito diferente daquilo que ela estava imaginando. O cidadão dos céus são um povo saciado. No entanto, meus queridos, Deus ele oferece a água da vida, que é a vida eterna. E todos quantos têm sede, a todos quantos têm sede. Veja o que ele diz no verso de número 6. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. Essas são duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última letra. O alfa é a primeira letra, o ômega a última letra do alfabeto grego. Jesus ele diz isso para exemplificar algo muito claro: eu sou o início e o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que se fez se faria. Assim como a Bíblia diz que em Jesus todas as coisas são consumadas. Ele é o início e o final de todas as coisas. Aleluia! Ele a torna disponível a todos, meus queridos, indiscriminadamente. A disponibilidade que Jesus ele oferta para a igreja, meus amados, não tem a ver com a cor dos olhos, não tem a ver com a conta bancária, com a beleza física, com a influência social, de que filho que você é, aonde foi que você nasceu, qual é a sua condição, que tipo de influência você tem, qual é a sua profissão. Jesus ele nos oferta essa possibilidade de maneira indiscriminada, porque Ele é o Senhor. Aleluia! Isso é evidente, meus amados, à luz das palavras de Jesus, expressa para a mulher samaritana, conforme nós dissemos aqui inicialmente. Quando ele diz que é aquele que traz a saciedade do ser humano. Ele é aquele que consegue saciar a sede das pessoas, de maneira que ela nunca mais voltará a ter sede. Terceira coisa que João ele diz, que ele apresenta dentro dessa forma tripla dos cidadãos do céu, é o que os cidadãos do céu eles são vencedores, meus amados. O Apocalipse ele vai usar essa expressão várias vezes. Se você prestar atenção no capítulo 1, no capítulo de número 2, quando as cartas para igrejas elas são destinadas, no capítulo 3, as falas de Jesus elas sempre terminam da mesma forma: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Os cidadãos do céu são vencedores. A bem-aventurança que João ele descreve a partir do versículo 8, da leitura que nós, a partir do versículo 7, da leitura que nós fizemos, quando ele diz: o vencedor herdará estas coisas. Então a bem-aventurança não é para todos, não é para aqueles que desistem no meio do caminho, não são para aqueles que iniciam uma caminhada e durante um período segue até bem, mas desiste no meio dela. Essas bem-aventuranças são para os vencedores, apenas para aqueles que vencerem, aqueles que continuam sendo fiéis, quando tudo busca separá-lo da sua lealdade, para aqueles que se mantêm puros, quando tudo tenta sujá-los, para o homem que seja capaz de agir deste modo, está reservado a maior de todas as promessas, meus queridos. Para as pessoas que forem perseverantes, está reservado a maior de todas as promessas.
Perceba a promessa que Jesus ele nos fez, meus amados. Ele diz que ao vencedor herdará estas coisas. E eu, Jesus ele disse, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Essa é a maior de todas as promessas, meus queridos. O termo vencedor aparece em vários momentos em Apocalipse. Aleluia. Conforme João ressaltou em sua primeira carta, todos os cristãos verdadeiros, eles serão vencedores. Aleluia. Contrastando com os vencedores, o versículo 8 descreve pessoas vencidas pelo pecado e que se recusaram a crer no Senhor Jesus. Qual é o destino dessas pessoas? João ele exemplifica de maneira muito clara o lago de fogo. Aos vencedores, para onde irão? Jesus diz, para um novo céu e para uma nova terra, aonde gozarão eternamente da presença de Deus. E ele diz, e ele lhes disse, eu lhes serei Deus e vocês me serão filhos. E para os vencidos, qual é o destino dos vencidos, meus queridos? João ele diz, o lago de fogo que arde, com um fogo que nunca se apagará. João ele chama a atenção para algumas classes de pessoas que serão condenadas. E eu quero destacar esse grupo de pessoas. Primeiro, João, ele separa os cidadãos dos céus em três classes, né? São aqueles que habitarão com Deus, serão saciados e estarão em sua presença. Em contrapartida, os vencidos. João ele vai descrevê-los de alguma maneira. E o primeiro dos grupos dos vencidos, João ele diz que são os covardes. Esse grupo é posto no topo da lista, em contraste com todos os crentes da terra, que sofrem perseguição e dificuldades por causa de Cristo. Em vez de viverem uma vida de dedicação ao Senhor, temem o perigo e fogem das consequências de confessarem o seu nome. É preciso lembrar que no tempo de João, seguir a Jesus Cristo significava automaticamente ser perseguido. E muitas pessoas, por causa dessa perseguição, eram covardes e negavam o nome de Jesus Cristo. E João ele diz, então, os covardes, ele coloca no topo da lista, e ele vai descrevendo outros, esse não terá parte nessa cidade santa. São os que preferiram o conforto e a segurança em lugar da fidelidade a Cristo, e que no dia da prova tiveram medo ou vergonha de mostrar a quem pertencia e a quem servia. Você tem vergonha de dizer que é cristão, meu querido? Você fica envergonhado no meio dos amigos, no trabalho, aonde quer que seja, de se apresentar como um crente? Cuidado que João disse aonde é que cabe a herança desse tipo de pessoa, num lago de fogo ardente, porque João diz que os covardes não têm parte no reino de Deus. O segundo grupo que João apresenta, ou o segundo tipo de pessoas, são os incrédulos. Tais pessoas se assemelham aos covardes, no fato de que são infiéis a Deus e aos seus mandamentos. São os que deixaram de aceitar o Evangelho, os que em suas vidas demonstram de que na verdade nunca foram capazes de crer. São pessoas que deliberadamente rejeitam a mensagem, rejeitam a palavra do Senhor. E João diz que os incrédulos também não têm parte no reino de Deus. Aqueles que se rejeitam a crer nas verdades que estão contidas na palavra do Senhor. O terceiro grupo, João ele diz que são os abomináveis. São os que permitiram que as abominações do mundo
os contaminem, além de toda a possibilidade de limpeza. O quarto, João ele chama de os homicidas, os assassinos. Bom, a esse talvez nem necessite, né, de tanto tratarmos deste grupo de pessoas. Provavelmente João estava se referindo àqueles que muitos deles estavam matando até mesmo os próprios cristãos em nome dessas perseguições, os homicidas, os assassinos. O quinto grupo, João ele chama de os fornicadores, os imorais. São os que viveram e vivem na imoralidade. A prostituição era galopante nos dias de João, assim como é hoje. O mundo está gradualmente se afundando no mais profundo pântano da imoralidade sexual. Para muitas pessoas já não existe mais freio. Perderam os freios, meus queridos. Perderam os limites das coisas. E João diz que os fornicadores, os imorais, esses não têm parte no reino de Deus. Sexto, João ele fala sobre os feiticeiros, a magia, a astrologia, os encantamentos formavam parte de todas as esferas da vida do mundo antigo. Era uma crença muito comum na época, assim como é hoje, né? Há pessoas que consultam os astros para poder tomar uma decisão, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo, e daí por diante. Atos 19:19 conta como, ao ouvir a pregação de Cristo, os magos e feiticeiros queimaram os seus livros. Os idólatras eram todos os que adoravam os ídolos e os falsos deuses dos quais estavam cheio o mundo antigo. Paulo e Silas, conforme descreve o capítulo 16 de Atos, eles foram presos justamente por causa disso, porque mediante a sua pregação o povo se converteram e abandonaram a idolatria, e então causaram um prejuízo financeiro para um grupo de pessoas que lá haviam. E diante desse cenário, essas pessoas pegaram Paulo e Silas e os prenderam em um cárcere. Por fim, João ele vai mencionar os mentirosos. São os que não têm dito a verdade, os que não foram sinceros, os que agiram com falsidade, tanto em suas palavras como em seu silêncio. João ele diz, meus queridos, que esses grupos de pessoas não herdarão o reino de Deus. E é isso que ele descreve no versículo de número 8, né? Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Enquanto aqueles que são fiéis ao Senhor, enquanto aqueles que caminham com a verdade da palavra de Deus, têm como destino final a nova cidade, o novo céu, a nova terra, aonde a habitação do Senhor, ela será eterna juntamente conosco. As pessoas que caminharem de acordo ao que João descreve no versículo de número 8, essas João diz que a sua parte, aquilo que lhe cabe, a sua herança, a recompensa que essas pessoas terão, é ser lançada em um lago de enxofre, um lago de fogo, cujo João ele vai descrever isso como sendo a segunda morte, um afastamento eterno da presença de Deus. Aleluia, bendito seja o seu santo nome. Jesus ele quer destinar-nos, meus queridos, a todos, para este local de delícias, esse local de maravilhas, cujo a Bíblia mais adiante vai chamar de a Nova Jerusalém, a cidade santa, o local da habitação do nosso Deus.
É para lá que nós estamos caminhando, para esse novo céu, para essa nova terra, aonde todas as mazelas que afetam a sociedade de hoje não farão parte mais de nossas vidas. Só que João adverte que aqueles que não caminharem em conformidade às orientações estabelecidas da palavra de Deus, esses irão para um local totalmente distinto da nova cidade, da nova Jerusalém. Caminhando para a nossa conclusão, a deslealdade, a imoralidade, a superstição, a adoração de falsos deuses, a insinceridade, estas são as coisas que merecem a condenação. E o texto diz que assim como Deus, Ele destinou um local de maravilhas para aqueles que caminharem de acordo com as suas orientações descrito na sua palavra, assim também Ele destinou um local de juízo para aqueles que forem covardes, mentirosos, incrédulos, impuros, adúlteros. Aí eu vou tomar agora as outras listas, né? Efeminados, sodomitas, maldizentes, assassinos, roubadores. A lista ela é enorme. Todas essas pessoas, a palavra de Deus nos diz que o Senhor destinou um local, que é um local de juízo, um local de punição, por não andarem, não caminharem em conformidade à sua boa palavra. Que o Senhor nos ajude, meus amados, para que nós possamos caminhar de acordo com aquilo que o Senhor, Ele nos orienta por meio da sua palavra. Porque o céu, ela é uma esperança, ele é uma esperança que motiva o cristão a permanecer fiel ao Senhor, independente da condição que nós estejamos vivendo. Deus em Cristo nos ajude a caminhar na sua presença. Louvado seja o seu santo nome. Amém.